Olá pessoal, então fazendo aqui um tutorial da nossa atividade relacionada às mudanças climáticas. Vocês devem ter recebido esse arquivo aqui em Word com as instruções. Então vamos ler aqui o primeiro passo para a gente fazer junto. Então, com base no banco de dados disponibilizados, de autoria de John Vines, elaborar uma pergunta e um conjunto de hipóteses envolvendo a frequência de extinções locais. Pode ser, então, comparar a frequência de extinções em grupos taxonômicos, hábitats, continentes, etc. Então, a nossa planilha de dados é essa daqui. Então, vocês talvez recebam ela sem os filtros aqui. Mas não tem problema que eu vou ensinar todo mundo a colocar. Então, os dados, eu percebo que a planilha toda está em inglês. Legal? Mas se eu vier aqui na minha primeira aba, eu tenho todas as colunas, o título de todas as colunas e uma explicação em português do que aquela coluna representa. Então, se eu tiver alguma dúvida, não sei aqui o que essa coluna aqui, a coluna J, está querendo dizer, eu volto aqui e procuro esse termo, Geographic Region. Então agora eu já sei que indica o continente onde o estudo foi realizado. Tá certo? Então tá bom, então eu venho aqui, como a gente conversou em aula, fica muito difícil de eu trabalhar com essa planilha, porque ela é muito extensa, certo? Eu não consigo nem saber exatamente que tipo de informação que ela me traz. Uma boa forma de explorar os meus dados é usando os filtros do Excel. Então eu venho aqui, o meu tá em inglês, mas se você estiver em português, ele tá como dados aqui, tá certo? Clico aqui nessa aba, me certifico de que eu tô com uma célula da primeira linha aqui selecionada, porque é nessa linha que eu quero colocar os meus filtros, aquelas minhas flechinhas, e coloco aqui, seleciono esse funilzinho aqui, que são os filtros, beleza? Então agora já apareceu aqui aquelas minhas flechinhas, para eu explorar os meus dados aqui, tá legal? Então tá, então um dos exemplos, por exemplo, que a gente fez em aula, eu posso vir aqui, ver os grupos taxonômicos que tem. Então aqui eu já sei que tem anfíbia, anélida, birds, os pássaros, crustáceos, equinodermata. Então eu posso vir aqui, tirar esse primeiro quadradinho aqui, que é de selecionar todos, e selecionar só anfíbios, por exemplo. E dar uma olhada no que tem, quantos dados tem e tal, enfim. Posso selecionar vamos ver outro grupo que tem aqui. Posso vir aqui. Tem esquamata, por exemplo. Então, o primeiro passo que eu vou ter que fazer é criar uma hipótese, com base nos dados que tem aqui. Então, eu sei que eu tenho dados relacionados a anfíbio, eu sei que eu tenho dados relacionados a esquamata, Então, que seriam, aqui no caso dos anfíbios, os sapos e salamandras, e os esquamatas, os lagartos e cobras e anfisbenas, certo? Então eu posso comparar esses dados aqui, Olha só que bacana. Então eu venho aqui, qual que é a minha pergunta, então, relacionada a isso? Então a minha pergunta eu quero saber então, será que a frequência de extinções locais é a mesma em anfíbios e pode traduzir aqui como escamados, tá? Mas poderia colocar escamata aqui também. Beleza, agora que eu já fiz a minha pergunta, fica fácil de eu elaborar a minha hipótese, Então, qual que é a minha hipótese nula? A minha hipótese nula é a minha hipótese de ausência de diferença, certo? Só que eu estou trabalhando aqui com amostras, Então, como a gente conversou em aula, entra o acaso aqui no jogo agora, tá certo? Então, vamos olhar lá na hipótese que a gente viu em aula, Então, a diferença encontrada na frequência de extinções locais entre os climas temperados e tropicais é fruto do acaso. Então, a minha hipótese aqui vai ficar muito parecida, Então, eu posso dizer aqui a diferença encontrada na frequência de extinções locais em anfíbios e escamados é fruto do acaso.
Pronto, já tenho aí a minha hipótese nula, né? Lembrando que a minha hipótese vai ser sempre uma afirmação, porque é isso que eu vou testar, é essa ideia que eu vou tentar refutar, certo? A partir daí eu vou ter as minhas hipóteses alternativas, a minha H1 e a minha H2. Né? Então, H1, por exemplo, pode ser que a frequência de extinções locais é significativamente maior em anfíbios. Por que é importante eu colocar esse significativamente maior? Né? Porque ela pode ser maior, mas essa diferença, né, pode não ser significativa. Então, ela vai ser maior, mas ela vai ser maior devido ao quê? Devido ao acaso. Tá? Então, é importante eu escrever esse significativamente maior aqui. Que significa o quê? Que é maior e que não é fruto do acaso, né? Que provavelmente essa diferença realmente existe, né? Na amostra real, né? Que seria o total. A minha H2 ela vai ser muito parecida, né? Então, ela vai ser o quê? Que a frequência de extinções locais é significativamente, não sabe escrever, significativamente maior em escamados. Certo? Então pronto, então a primeira parte aqui do meu exercício eu já fiz, tá legal? Agora eu tenho que resolver isso, né? Então para facilitar eu vou trabalhar então com as hipóteses que a gente fez em aula, tá legal? Então vamos substituir aqui e fazer de novo o exercício que a gente fez em aula, né, para vocês terem a chance de ver de novo. Lembrando que a minha hipótese eu tenho sempre que olhar lá na minha planilhinha para verificar se, coincidentemente, nenhum outro colega da minha turma já fez essa mesma hipótese. Então, vamos trabalhar aqui agora com aquela hipótese em aula, né, que era relacionada aos climas temperados e tropicais. Então, tá. Então, eu venho aqui, eu tenho a minha planilha de contingência, tá certo? Então, aqui eu sei que a minha situação 1 é temperado e a minha situação 2 é tropical. Tá legal? Então, isso aqui. Vou apagar aqui essa planilha aqui. Então tá, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar aqui no meu banco de dados e eu vou filtrar. Então, primeiro, vamos resolver aqui, preencher aqui os dados para a minha situação 1. Então, eu venho aqui, região climática. Clico aqui na minha flechinha, tiro a seleção de todos os dados e vou trabalhar só com temperado. Tá? Selecionar só aqui o quadradinho temperado, o quadradinho tropical vai ficar em branco. E aperto OK. Beleza? A coluna que eu vou mexer para verificar a porcentagem de espécies que se extinguiram e que persistiram é a coluna F. Tá? Então, vamos ver, primeiramente, quantas espécies persistiram. Né? Então, eu venho aqui na minha flechinha, tiro o selecionar todos e vou deixar aqui só o quadradinho do persistiram. Ok. Então, agora eu venho aqui e vou selecionar quantas vezes essa palavra aqui, persisting, está aparecendo na minha planilha. Então, se eu pegar e selecionar tudo até lá embaixo, né, até a última ocorrência dela, que vai estar aqui, ó, na linha 975, o Excel me dá uma contagem aqui embaixo. Olha que bacana. Então, ele mostra aqui que 287 espécies no clima temperado persistiram. Eu venho aqui na minha planilha de contingência, persistiram na região temperada 287 espécies. Tá legal? Em contrapartida, quantas que se extinguiram? Então, eu volto aqui na minha coluna F, pego aqui o meu filtrozinho, vou tirar esse de selecionar tudo. Tirei, tá legal? E vou colocar só extinção local. E o persistindo aqui vai ficar em branco. Ok. Beleza? Sempre importante, eu sempre volto aqui na linha 1 e aperto para baixo, tá? Que é para garantir que eu vou pegar todas as ocorrências, não vai ficar nenhuma para cima faltando ali. Então, eu venho aqui, apertei para baixo e agora eu vou começar a selecionar todas as ocorrências até a última lá embaixo. Que aqui, ó, ele fez na minha contagem 185. Então, eu venho aqui, 1, 8, 5.
Beleza? Então, resolvi aqui a minha situação 1. Vamos passar agora para a minha situação 2, que é tropical. Então, eu venho aqui, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que voltar aqui na minha coluna de região climática. Então, eu aperto aqui, posso limpar aqui, aí eu aperto de novo, vou tirar, selecionar tudo, e vou selecionar só o quadradinho aqui da região tropical. Ok. Venho aqui, né? Aqui parece que minha planilha sumiu, mas é só apertar para baixo aqui para eu voltar a visualizar tudo. Então, vamos limpar aqui também e vamos trabalhar primeiro com as espécies que persistiram. Então, tiro aqui seleção de tudo, persistiram, ok. Então tá, então vamos selecionar então todas as ocorrências até a última lá embaixo. Qual foi o valor? 229, tá certo? Vem aqui minha planilha de contingência, 229. E extinção local. Seleciono aqui, posso limpar. Extinção local. Beleza? Aqui o persistindo vai ficar em branco. Ok. Venho aqui, lembrar de apertar para baixo, né? Para garantir que a gente está pegando todas as ocorrências. E desço aqui, ó, 275. 275. Tá legal? Então, eu fiz aqui a minha planilha de contingência. Agora, vamos montar o nosso gráfico, né? Eu posso tirar ele direto aqui dessa planilha, né? Se eu colocar aqui em inserir e colocar o gráfico, eu posso escolher, né, os dados que eu quero. Né? Ele tem aqui essa opção, ó, selecionar dados, mas não é a forma mais simples de fazer, tá? No Excel. Se vocês conhecerem essa forma, vocês podem fazer. Mas uma forma mais simples, já que a gente está trabalhando aqui com uma planilha pequena, é resumir essa planilha, né? Então, eu vou copiar ela aqui do lado. Então, vou colocar aqui, então, temperado e tropical. E aqui, extinção local e persistir. Beleza, mas o que acontece, né? Lá no gráfico que tem no artigo, que eu mostrei para vocês na aula, isso daqui estava em porcentagem, né? Porque não é isso que a gente quer comparar, a gente quer comparar a frequência de extinções locais num lugar com a frequência de extinção em outro. Então, é importante que a gente coloque esses dados aqui em porcentagem também, certo? Para ficar mais fácil a gente visualizar. Então, vamos calcular aqui a porcentagem, né? Então, primeiro aqui, porcentagem de espécies que persistiram. Então, é só pegar aqui este número, né, que eu achei lá na minha planilha, barra o total. Beleza? Vocês podem fazer isso na calculadora também, vocês podem escrever os números aqui, aí fica a cargo de vocês. Eu venho aqui, extinção local, barra total. Tá certo? Aqui o meu Excel, ele já está aparecendo direto em porcentagem. O de vocês pode aparecer dessa forma, né? Que é a mesma coisa, tá certo? Ele só está aparecendo em número decimal. Vocês podem, né, vir aqui e colocar direto em porcentagem, tá vendo? Ou aqui, né? É a mesma coisa. E vocês podem também reduzir aqui, né, o número de casas decimais, né? Tá vendo? Então, flechinha para a direita aqui, vocês clicam e ele resume aqui para vocês. Tá legal? Mas não tem problema nenhum se vocês quiserem deixar em decimal, não vai mudar o resultado. Fazer a mesma coisa aqui para a região tropical, persistiram, barra, total. E extinção local, barra, total. Então, agora eu já tenho os meus valores em porcentagem, né? Então, eu já consigo ver aqui que a porcentagem na região tropical é maior, né? Mas fica mais legal se a gente fizer isso em forma de gráfico. Então, vamos colocar aqui, né? Então, primeiro na região temperada, né? Eu coloquei aqui nessa ordem, né? Extinção local e persistiram, porque é a ordem que eu quero que apareça no meu gráfico, tá? Mas se vocês inverterem aqui, não tem problema. O gráfico vai continuar correto. Então, de extinção local aqui eu tenho 39 e persistiram 61, tá legal? E na região tropical eu tenho 45 e 55. Beleza? Aí eu venho aqui, seleciono essa minha tabela,
né, para fazer as coisas de um jeito mais fácil. Venho aqui em inserir, né, o meu em inglês está como insert. E a hora que eu seleciono aqui esses gráficos, a hora que eu coloco o cursor em cima, ele já vai me mostrando, né? Vocês podem colocar o gráfico que vocês quiserem, tá legal? Vai dar preferência de vocês, né? Todos eles vão mostrar os seus dados, né? O que eu vou selecionar é esse daqui, né? Que ele mostra em porcentagem, né? Esse gráfico que tem lá no artigo que a gente analisou. Então, é esse aqui que eu vou selecionar, mas vocês podem selecionar outro, não tem problema nenhum. Tá? Então, aqui eu já estou vendo, né, a porcentagem de extinções locais e que persistiram na região temperada e extinções locais que persistiram na região tropical. Tá? No gráfico que está no artigo, o que ele fez? Ele queria dar ênfase só na extinção local, certo? Então, o que ele fez? Ele só veio aqui, tem outras formas de fazer isso, tá? Mas uma delas é deixar isso daqui sem preenchimento. Aí eu venho aqui e excluo isso aqui da minha legenda, né? Então pronto, aqui eu já tenho um gráfico muito parecido, né, com o gráfico que ele apresentou lá no artigo, né? Que foi esse gráfico aqui, beleza? Aqui ele coloca o N em cima, né, pra gente, que é uma informação importante. Vocês podem fazer isso até no Paint, se vocês quiserem, tá? Não tem problema, vocês colam lá, ou colocam uma caixa de texto aqui em cima, não tem problema nenhum. Tem formas de fazer isso no Excel, tá legal? Mas são formas que não são tão simples, então a gente não precisa se preocupar com isso agora, tá certo? Mas vocês podem colocar isso fácil ou no PowerPoint ou no Paint. Beleza, então agora que eu já sei, né, como o meu gráfico vai ficar, eu já tenho uma ideia do que vai acontecer com os meus dados, né? Só que eu preciso testar isso, né? Porque essa diferença aqui que eu encontrei, ela pode ser o acaso, tá legal? Então, vamos testar isso, né? Então, como que eu vou testar? A gente sabe, então, que para testar as frequências, a gente vai usar o Q quadrado. Então, vou abrir o meu R aqui e vou abrir o script. O script que eu enviei para vocês, ele se chama script Q quadrado extinção, que nada mais é do que o script de dieta que vocês já fizeram modificado. Eu venho aqui, abrir. Então tá legal. Então vamos verificar aqui o que esse script está pedindo para a gente fazer. Então a primeira parte é: substitua na linha de comando x e y pelos valores observados de espécies que persistiram e se extinguiram na situação 1. Então qual que é a minha situação 1? Minha situação 1 é temperado, certo? Então, eu sei que persistiram 287 e extinguiram 185. Então, eu vou substituir x por 287 e y por 185. X 287, y 185. Tá legal? E agora, substituo na linha de comando W e Z pelos valores observados de espécies que persistiram e se extinguiram na situação 2. A minha situação 2... ela é a região tropical. Então, eu vou substituir aqui 229 e 275. Então, W é 229 e Z é 275. Legal? Então, aqui você vai fazer isso para a sua situação. Então, se a sua situação 1 era anfíbia, você vai vir aqui e vai colocar X, a quantidade de espécies que persistiram de anfíbios, e a quantidade que se extinguiu. E na sua situação 2, se a situação 2 for esquamata, por exemplo, quantidade de espécies que persistiram e quantidade de espécies que se extinguiram em esquamata. Tá legal? Podem ser hábitats, enfim. Aí você vai preencher isso aqui de acordo com os seus dados da sua hipótese. Tá legal? Aí, esse comando aqui de baixo, ele vai atribuir os nomes das linhas da tabela. Então, aqui é muito simples. É só substituir aqui o que é a minha situação 1. Minha situação 1 é temperado. E a minha situação 2 é tropical. Certo? Esse comando aqui de baixo, ele vai colocar o nome nas nossas colunas, né? Aqui já está preenchido, porque sempre vai ser dessa forma, tá legal? Vou estar sempre comparando, né, as espécies que persistiram com as espécies que se extinguiram. Eu posso também pedir para ele me mostrar a tabela que eu estou fazendo. Certo? E aqui embaixo, eu vou pedir para o R fazer o meu Q quadrado. E, na sequência, me apresentar o resultado desse quadrado. Tá legal? Então, vamos ver se deu certo? Vou vir aqui, vou selecionar tudo e vou apertar
Ctrl R. Maravilha, né? Então, não teve nenhuma mensagem de erro, tá? Aqui, o que acontece? Pode aparecer no resultado de vocês, aqui no R de vocês, uma mensagem de alerta. Então, ele vai aparecer aqui, warning. Isso não é um erro, tá, pessoal? Isso pode acontecer se o seu N não for suficiente. Ele está mostrando que o seu teste talvez não seja muito acurado, tá? Mas não é um erro, ele é só um aviso do R, para você prestar atenção na hora de analisar os seus dados. E não é um problema, né? Então, é só você lembrar aquilo que eu falei, né? Você só precisa saber lidar com esse problema. Então, quando você está trabalhando com N pequeno, o que você vai fazer? Você vai discutir esses dados, né? Que é uma coisa que está até aqui, ó, na hipótese de vocês. Então, você acredita que o N amostral dos seus dados é adequado para um teste confiável? Né? Que novos estudos você poderia propor para melhorar a qualidade da sua análise? Então, quando você tem um N pequeno, você vai discutir isso, né? Pensar como você faria para melhorar a sua amostra. Tá legal? Então, aqui no nosso caso, eu vi que a minha planilha funcionou, certo? Ela está igual à minha planilha de contingência aqui do Excel. E o meu teste, eu vi aqui que o meu P deu um valor muito pequenininho, certo? Isso significa o quê? Significa que a minha hipótese nula foi refutada, tá legal? Então, eu poderia vir aqui e escrever que sim, né? E pois o valor de P encontrado foi menor do que 0,05. Beleza? E aqui, né, coloquei aqui reticências, porque aí vocês podem completar, conforme a hipótese de vocês. Então, aqui no meu caso, eu escreveria, né, que indicando que a diferença encontrada na frequência de extinções locais entre as duas regiões climáticas não ocorreu ao acaso. Né? Mas aí vai depender da hipótese que você está trabalhando, né? Se é com grupos, se é com hábitats. E aí você vai discutir, né, o seu N. Você vai discutir a sua análise e discutir os seus resultados, assim como o John Weiss fez no trabalho dele. Tá certo, pessoal? Então, é só isso que vocês vão fazer, mandar atividade por e-mail. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar um e-mail aí que a gente conversa. Tá legal? Muito obrigada!